Gideão ele foi chamado pelo anjo. E o anjo falou: olha, Deus te escolheu, cara. Deus te escolheu para você livrar o teu povo. E ele começa a questionar, e ele vai lá e ele diz: mas eu fui escolhido, que legal. Senhor, me mostra que o Senhor está comigo. Deus vai lá, mostra. Muitos aqui já tiveram experiências maravilhosas. Deus já salvou, livrou, entregou milagres. Mas no momento que o Senhor fala assim: vai lá na tua casa e destrói todos os altares de Baal, porque quando tu fizer isso, aí sim eu vou te usar. Quantos de vocês têm altares? Quantos de nós temos altares? Mas a mesma luz que revelou, nós começamos a se afastar dela, porque nós queremos aquele altar escondido. E no meio disso nós perguntamos: Deus, cadê tuas promessas? Você já tem o sim em Jesus para todas as promessas, mas você precisa entregar tudo que você tem a Ele também. Tudo que você tem a Ele, tudo que nós temos. Nós precisamos entregar tudo, igreja. Tudo! Nós não precisamos, o que nós precisamos ser é isso que é falado: para que vos torneis puros e irrepreensíveis, filhos de Deus inculpáveis, vivendo em um mundo corrompido e perverso, no qual resplandeceis como grandes astros no universo. Tem uma frase de um grande apóstolo da atualidade, pastor Luiz Hermínio, que ele fala assim: que se levantarmos um prédio, um edifício reto, ele irá expor todos os edifícios tortos ao seu redor, sem falar uma palavra. Quando nós nos tornamos astros, nós começamos a ser pessoas que resplandecem, que cura, que restaura, pessoas que são exemplos, sem precisar falar, sem precisar provar, porque nós andamos com aquilo que Cristo trouxe. Mas muitas pessoas estão preferindo levantar edifícios tortos, porque todos estão tortos. E o que Deus tem para nós hoje é para que nós possamos vir ser inculpáveis, irrepreensíveis, para que nós entregamos tudo que temos a Ele, somente a Ele, e que nada disso venha nos parar. Vamos parar de ter planos B, vamos parar de olhar para aquilo que não é de Deus e dizer: eu posso conseguir só. Quantas vezes você tentou sozinho e não deu certo? Quantas vezes você quebrou a cara andando e fazendo o que você sempre faz e diz: eu vou me arrepender, eu vou mudar, e não consegue? Porque até agora você, quando a luz veio sobre a sua vida, altares foram revelados e você não derrubou. Você o escondeu novamente. Não é tempo mais de esconder altares, mas é sempre tempo de derrubá-los. É isso que nós, como igreja, precisamos entender. É isso que nós precisamos entender. Esses dias atrás eu tinha saído de casa para cortar o cabelo. E eu estava indo em direção onde eu sempre corto, do meu barbeiro. E eu parei em outro salão novo que tinha aberto recentemente, um rapaz novato. Deus me mandou para lá e eu parei lá, fui cortar o cabelo. Meu barbeiro não pode nem estar escutando isso. E eu fui cortar. E o cara, ele já tinha vindo aqui na igreja. Ele: poxa, eu fui lá na rede, eu te vi pregando, muito top e tal, aquela coisa. Aí eu: legal. E comecei a trocar uma ideia com ele, conversar, falar de Deus. E ele falou que queria mudar, que
tinha vindo recentemente, que sentia que era uma página que estava virando na vida dele, no casamento, na família, e começou a me falar um monte de coisa, e eu falei, peguei o contato dele, o Instagram, fiquei feliz, e saí de lá, né, e passou um tempo, ele veio falar comigo no Instagram, e ele falou de alguns problemas, eu orei pela vida dele, fiquei acompanhando ele, sempre que podia, e um dia ele chegou e falou, cara, vem aqui em casa, orar pela minha sogra, porque eu acho que tem um trabalho de magia negra na vida dela. Eu disse, misericórdia, eu não fiz curso para magia negra, e agora? Como é que vai ser isso? Vou orar pela uma magia negra, é voodoo. Acho que isso é forte. E eu falei com ele, não deu de eu ir lá, porque a sogra dele tinha viajado, mas nós continuamos orando. E ele estava bem, e sempre orava, e eu convidava, ele falava, e um dia ele veio com a mesma conversa, poxa, meu casamento tá ruim. Aí eu olhei para ele, eu disse, escuta, cara, tu me falou que tu precisa de algo novo, não é? Ele disse, é. Aí eu disse, então entrega tudo que tu tem para Jesus e muda a tua vida. Toma uma decisão. Ele nem me respondeu mais. Porque nós passamos muito tempo acostumados com migalhas. E o que Deus tem para nós é milagres perpétuos. Aleluias. Eliseu chegou numa casa onde ele era recebido por uma viúva. Viúva não, por uma mulher. Mulher sunamita. E Eliseu começou a observar que ela precisava de um filho, ela não tinha filho. Mandou seu servo ir lá e investigar. E ele observou, ela não tem filho. E Eliseu declarou que ela iria ter um filho, ela recebeu um filho. E nós conhecemos essa história que o filho morreu e ela disse, eu não te pedi, mas era um milagre de Deus. Eliseu foi lá e ressuscitou. Primeiro milagre gerou, o segundo ressuscitou. E o que eu tenho para você, o que Deus, na realidade, o que Deus tem para você, quando nós entregamos e decidimos sentar na mesa, é milagres perpétuos. Sabe como é que é isso? É porque o milagre não acaba aí. A palavra de Deus fala que ela tinha um filho que ele declarou que ela ia gerar, ele ressuscitou e não parou aí, porque chegou um período de fome no reino. 7 anos de fome, e aquela mulher, ela foi instruída pelo profeta a sair. E quando ela saiu, a palavra fala que quando ela voltou, isso está lá em 2 Reis, capítulo 8, fala que quando ela voltou, ela chegou e ela disse, eu vou até o rei para pedir minhas terras de volta. Ei, quando ela chegou até o rei, quem estava lá? Geazi, o servo de Eliseu. Falando o que para o rei, contando a história daquela mulher, do feito que Eliseu tinha feito. Ele estava declarando, olha rei, Eliseu declarou que ela ia gerar filhos. Depois o filho morreu e ele ressuscitou o filho novamente. E aquele rei, deslumbrado com aquela história, e a mulher entra e o servo fala, olha, ela é aquela dali, ó. E ela fala, ei rei, é verdade, isso aconteceu, mas eu vim aqui por outra coisa. Eu fui para fora, eu te peço minha terra de volta. O que Deus tem para nós é milagres perpétuos, porque o rei olhou para ela e disse, olha, restaura todas as terras e todos os lucros que ela era para ter durante esses 7 anos, dá também. Snei colocou vocês. Glorifica esse Deus que está restaurando tudo que você perdeu. Glorifica esse Deus que te entrega milagres perpétuos, que não para, que sempre vão gerar mais. Aleluias.
Fiquem de pé. Eu peço que você feche seus olhos e comecem a visualizar cura, restauração, milagre e arrependimento. Porque você vai começar a se tornar, a partir de hoje, quem não era vai se tornar grandes astros. Mas para isso você tem que ser inculpável. Você tem que ser homem reto, íntegro. Homem que não mente. Mulher que não mente. Você tem que entregar tudo que você é e tudo que você tem ao Senhor. Sabe essa palavra que o Senhor trouxe? Eu orei a semana toda tentando preparar um esboço e nada saía. Porque o que Deus queria falar para mim e para você não era uma grande teologia, não era um grande ensinamento, mas era uma palavra de arrependimento. Altares que são revelados, eles têm que ser expostos para que eles possam vir ser derrubados. O interessante é que Deus, ele chega para Samuel e ele disse, vai até Saul e manda Saul exterminar os amalequitas. E Saul desobedece e não faz isso. Aí se você for ler lá em 2 Samuel capítulo 1, chega um jovem até Davi e diz, ei, Saul morreu e seus filhos. Davi olha e diz, como você sabe disso? Ah, porque eu cheguei, e ele começa a contar a história, porque eu cheguei na tenda, Saul estava sofrendo, quase à beira da morte, e ele perguntou quem eu sou, e eu disse, eu sou um jovem amalequita. Os altares que você não derruba, eles voltam para te derrubar, porque Saul não obedeceu a Deus e não exterminou os amalequitas, então o amalequita voltou e o matou. Nós, como os filhos de Deus, como conhecedores do Evangelho, precisamos começar a derrubar altares nas nossas vidas. Altares que irão gerar arrependimento, cura, lealdade e restituição. Não fique num ciclo vicioso, onde sempre você volta para o pecado, onde você se esfria, onde você se afasta de Deus, ao ponto de você chegar e perguntar onde está Deus, e nada encontrará. Mas eu creio numa igreja que busca ter um relacionamento sincero, um relacionamento de vida, de alegria, de paz e de entrega e propósitos no caminho do Senhor.